sob qualquer outra circunstância. Capítulo 9. Oração corporativa e o avivamento do tempo do fim. Todos os severos acontecimentos que temos visto nos últimos 5 anos por todo o globo, tais como guerras, desentendimentos internacionais, calamidades e outros, têm nos dado uma percepção profética daquilo que já está acontecendo e o que está para acontecer no mundo espiritual. Não podemos também esquecer que o grande aumento de catástrofes naturais também nos traz compreensão espiritual destes últimos dias. Talvez tais catástrofes fazem parte da expressão da terra nas dores, trabalho de parto, para que Cristo seja plenamente gerado na igreja de hoje. Os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que têm se portado varonilmente, e o seu desejo é que estes continuem a exercitar a fé fielmente em meio a todas as tempestades destes tempos finais. Nos últimos tempos, intercessores, ou seja, todos aqueles que têm obedecido ao chamado para uma vida de oração eficaz, têm determinado a si mesmos não retrocederem diante dos ataques de Satanás. Este grupo de guerreiros de oração está constantemente enfrentando tremenda oposição, todavia ele trabalha no resgate de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, mas que tem estado sob a posse do inimigo. Como muitos recrutas se alistam na aeronáutica ou marinha tão somente com o intuito de viajar e ver o mundo, talvez muitos de nós temos abraçado o Evangelho para conseguir um ticket que nos leve para fora do inferno. Se assim for, certamente temos em nossa caminhada com o Senhor ignorado a visão pela qual fomos alistados no exército de Deus. O meditar sobre o corpo de Cristo me faz recordar um filme americano lançado há alguns anos atrás, chamado Private Benjamin. A personagem principal deste filme era uma mulher que pensava que iria viajar em um cruzeiro pelo Caribe, mas na verdade ela acabou viajando para um rústico acampamento no meio do mato. Infelizmente, esta mentalidade de cruzeiro também descreve muito bem a atividade e o pensamento do movimento carismático durante os anos 80 e início da década de 90, mas saibam que os tempos têm mudado. Um grande avivamento está por chegar na terra, uma fome muito grande pelo Senhor está começando a varrer todas as nações do mundo. Nestes dias o Senhor está liberando uma nova palavra profética acerca de um princípio antigo de sua palavra. Este princípio antigo é orar. E o novo mover de Deus nestes dias é oração corporativa. O Senhor tem aberto os nossos olhos para compreendermos a simples verdade de que a oração é o lugar em que tudo começa e termina no mundo espiritual. É na oração onde tudo é consumado. A oração é o verdadeiro código genético da igreja, mas infelizmente temos recebido muitos genes mutantes que têm levado o corpo de Cristo, que é a igreja, à degeneração espiritual. Estejam bem conscientes desta verdade, irmãos. Nada do propósito a ser realizado pelo Senhor em nossas vidas acontecerá sem uma vida disciplinada de oração. Conheço pessoas que dizem que foram chamadas pelo Senhor a pregar o Evangelho, a impor as mãos sobre os enfermos, a ensinar ou a evangelizar e rapidamente adicionam enfaticamente: mas eu não fui chamado para o ministério de intercessão. A verdade em tudo isto é que não deveríamos estar ministrando a outros se não estamos gastando tempo diante de Deus em comunhão e intercessão. A profetisa Ana, uma mulher viúva desde de sua juventude, vivia constantemente no templo ministrando ao Senhor em jejum e oração. A sua intercessão foi a chave para levá-la ao conhecimento revelado do Messias. A grande tragédia de sua vida a fez se tornar íntima ao Senhor em oração. Você o conhece? Podemos ter os dons do Espírito, realizar milagres, expulsar demônios e ainda assim ouvir Jesus dizer no final dos tempos: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, verso 23. O poder da sinfonia harmoniosa da oração. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, se harmonizarem, fizerem uma sinfonia juntos, acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, verso 19, parênteses acrescentados pelo autor. Jesus disse que se 2 de vós se harmonizarem, com o mesmo objetivo, ser-lhes-á concedido por meu Pai. Deus está chamando a igreja hoje para a oração corporativa, em outras palavras, para estar orando junto, estar em harmonia com o mesmo propósito. O Senhor nos conhecerá porque nós temos conhecido no lugar de oração. Veja Mateus 25, verso 23. O altar de oração de Deus está à nossa disposição a qualquer momento. Ele nos concedeu uma ferramenta espiritual poderosíssima para o ministério de oração: orar em línguas.
À medida que avançarmos neste mover da oração corporativa, o Espírito Santo nos dará mais e mais graça para estarmos orando em línguas, e isto nos conduzirá a uma tremenda riqueza espiritual em nossas vidas e certamente seremos um instrumento nas mãos de Deus para Ele mudar o destino de muitas pessoas ao nosso redor. Vigílias têm sido parte de todo o grande reavivamento. Desde que começamos as nossas vigílias de oração em Charlotte, Carolina do Norte, em 1995, o Espírito Santo de Deus tem se movido poderosamente em nossas orações no sentido de transformar todas as vidas que desde então têm se comprometido com as nossas vigílias. A prática de vigília de oração foi parte na vida ministerial de todos os ministros em todos os reavivamentos da história da Igreja. Mr. Hall, Kitchen, Ingram, Whitfield, o Tins e meu irmão Charles estavam presentes com mais 60 outros irmãos em uma vigília de oração. Como perseverávamos em oração, às 3 horas, o poder de Deus veio sobre as nossas vidas de tal forma que muitos gritavam por causa da transbordante alegria, e muitos outros simplesmente caíam pelo chão. Logo após nos recobrarmos um pouco de tamanho espanto e glória de Sua Majestade, começamos a declarar em grande voz: Te adoramos, Senhor, ó Deus. Verdadeiramente reconhecemos que Tu és o Senhor. Trecho de um texto publicado por John Wesley em um jornal, em 1739. Joel, o povo de Israel, Wesley, os irmãos moravianos, e muitos outros foram exemplos da prática de vigílias de oração. Eles lavraram o solo e plantaram as sementes da oração corporativa. Deus, desde então, tem regado as sementes e levantado nestes dias do fim novos atalaias para estarem atentos na colheita de uma nova safra que surgirá através da oração efetiva. O Espírito de Deus está se movendo, levando a Igreja do Senhor para orar de maneira corporativa, unânimes, no mesmo objetivo como um só homem. O inimigo detesta a oração, particularmente aquela realizada pela Igreja como um todo, porque ele sabe que o Senhor prometeu a sua presença onde estiverem 2 ou 3 reunidos. A principal estratégia de Satanás é dividir e subjugar. Jesus disse que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa dividida contra si mesma cairá. Lucas 11:17b. O amor de Jesus, por sua vez, está sempre disponível para curar os nossos corações e mel em nossas necessidades, todavia o seu propósito eterno vai muito além destas coisas. O seu desejo é que estejamos envolvidos em uma comunidade corporativa, harmonizando-nos mutuamente em um estilo de vida caracterizado pela oração e comunhão. Porém, o nosso chamamento para este viver nos demandará algum grau de sacrifício, e acredito piamente que todos aqueles que não responderem a este chamado de maneira positiva perderão muito para suas vidas no presente e no porvir. Em Lucas capítulo 18, a persistente viúva demonstra o poder da perseverança, insistência e oração com um foco e objetivo específico. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte, e me importune muito. Disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Perseverança na oração e o favor de Deus. Aquela insistente viúva desta parábola veio ao injusto juiz pleitear a sua causa dia após dia até que, enfim, ele concedeu-lhe a sua petição. Ora, aquela pobre senhora procurou um juiz injusto, e como será o pleito daquela que busca o justo juiz? Quão abundante ele fará aqueles que perseverantemente o procurarem em oração. Jesus fez uma interessante pergunta relativa à perseverança em oração. Quando vier, o Filho do Homem, achará fé na terra? Em outras palavras, Jesus está dizendo que a nossa fé é expressa pela nossa vida de oração. Em Isaías 59, encontramos o povo de Deus espiritualmente necessitado como descrito pelo profeta. Pelo que a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança.
Esperamos pela luz, e só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cego, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Isaías 59, versos 9 e 10. O Senhor estava descontente porque o seu povo não via mais nada a não ser trevas. O profeta ainda diz em Isaías 59,16. Ele viu que não havia ninguém, e maravilhou-se de que não houvesse intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. O Senhor estava abismado por não encontrar ninguém que buscasse a sua face ou intercedesse pelo seu povo. 3 versos depois, nós lemos: então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois ele virá como uma corrente impetuosa, que o sopro do Senhor impele. Isaías 59, verso 19. Acredito que o Senhor, em sua soberania, viu a igreja em todas as nações, tateando nas trevas, procurando a luz. Ele, por sua vez, decidiu se mover e realizar as coisas com as suas poderosas mãos. Não é difícil vermos como o Espírito do Senhor está se levantando com poder em sua igreja nestes dias contra todos os intentos de Satanás. Em Apocalipse 12,15 vemos esta figura de oposição contra a igreja. Deus está em busca da grande muralha de oração. O Senhor está dizendo: esqueça o seu ministério, e o seu domingo, esqueça finanças, esqueça ter que se casar, é tempo de seguir-me. Veja Mateus 6, verso 33. Responda, portanto, o chamado de Deus e abra espaço em sua vida para a realidade da oração corporativa. Assim como a única estrutura que pode ser vista pelos satélites são as grandes muralhas da China, a única obra realizada por homens que Deus deseja ver quando olha para a terra é a grande muralha de oração que se estende por toda a terra. É chegado o momento dos atalaias do Senhor tomarem os seus lugares sobre este muro. Nunca houve nenhum reavivamento que não fosse precedido pelo levantamento de um grande número de intercessores que se posicionassem eficazmente diante do Deus vivo. Tais intercessores simplesmente rejeitavam a ideia de deixarem o testemunho do Senhor cair por terra. Não importava qual fosse o sacrifício, eles estariam na brecha se posicionando no Senhor em favor de seu povo. A palavra do Senhor no Novo Testamento para os discípulos foi: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esdras, o profeta, registrou uma oração histórica para os judeus no exílio em que esperavam pelo reavivamento e a oportunidade de reparar os muros e reconstruir as ruínas de seus destinos. Agora, por momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó nosso Deus, e para nos dar um pouco de alívio em nossa servidão. Embora sejamos servos, não nos desamparou o nosso Deus na nossa servidão. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para nos dar um muro em Judá e em Jerusalém. Esdras 9,8-9. Precisamos procurar a unidade. O profeta Amós fez a seguinte pergunta: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Em 3,3, Deus está conclamando a sua igreja para estar em plena harmonia com Ele em oração, a estar junto em um mesmo lugar de concordância com seus propósitos. A igreja, de uma maneira geral, tem inundado o povo com uma série de programas e ensinamentos para promover a unidade, mas tudo isto tem tragicamente dado em nada. Por quê? As pessoas têm recebido ensinos ou programações de unidade de maneira inadequada? Ora, a unidade na verdade não pode ser realizada por homem algum, mas tal mover sobrenatural só pode ser realizado pelo Espírito Santo de Deus nos corações, e o único objetivo deste mover soberano é focalizar Cristo. Como já observamos anteriormente neste capítulo, Jesus nos revelou a chave para a oração efetiva no Evangelho de Mateus. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, verso 19. A palavra do Senhor sobre a oração corporativa, ou em conjunto, não tem nada a ver com programas, agendas, ou pensamento de homens. Mas o seu objetivo primordial é levar a sua igreja a estar envolvida e submetida à direção de seu espírito. O mover é dele, o realizar é tão somente dele.
A nossa tarefa é somente nos reunirmos e nos harmonizarmos em oração e adoração na presença gloriosa do Senhor, oferecendo as nossas vidas como sacrifícios vivos. Ora, uma vez nos disponibilizando a estar na brecha por outros, obedecer às suas instruções e esperar, com certeza trará sua obra sobrenatural da unidade, que será realizada. Toda oração guiada pelo Espírito Santo tocará o coração de Deus. Se de fato, a palavra de Deus é digna de toda confiança, precisamos estar certos de que o Espírito realmente intercede por nós porque não sabemos orar como convém. Romanos 8, verso 2, o Senhor está abrindo o nosso entendimento para a eficácia da oração em conjunto, portanto, se faz necessário que comecemos a praticá-la na vida da igreja. Se o fizermos, saibam que um reavivamento varrerá a terra de tal maneira como nunca aconteceu. A casa do Senhor é casa de oração. O seu endereço é a oração. Veja Mateus 21, verso 13, Isaías 56, verso 7. Se você deseja estar com Ele, então você deverá encontrar-se com Ele em sua casa. Jesus, em seus dias aqui na terra, andou em meio a uma expressão vazia de religião, onde as pessoas faziam de tudo, menos orar. Eles compravam, vendiam, conversavam e até mesmo fizeram do templo uma extensão da rua e comercializavam as suas mercadorias ali. Quando o Senhor viu aquilo, a sua proclamação foi: "A minha casa será chamada casa de oração". Portanto, se queremos estar onde Deus está, precisamos estar no lugar da oração em conjunto, como igreja. Jesus foi, antes de tudo, um homem de oração. Toda e qualquer reação ou resposta realizada por ele em relação ao povo ou alguma situação que se desenrolava ao seu redor foi exclusivamente na direção recebida do Pai em oração. Ele certa vez disse: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. João 5, verso 19, a vitória de Jesus na cruz foi primeiramente vencida no lugar de oração no Getsêmani, enquanto os discípulos dormiam. No outono de 1994, o Espírito Santo começou a realizar algo maravilhoso em nossa igreja e creio que o mesmo ele tem realizado por todo o corpo de Cristo na face da terra. Tal realização foi a oração corporativa, oração em conjunto com toda a igreja que, geralmente é realizada em vigílias por toda uma noite. Embora tal mover seja recente, as suas raízes são bem antigas e originadas do coração de Deus que disse: "A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações". Isaías 56, verso 7, parte B. Talvez você se encontre no mesmo lugar que aquela mulher de Cantares, que disse: "Eu dormia, mas o meu coração velava. Ouvi a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, amada minha imaculada. A minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele". Cântico dos Cânticos 4, versos 2 ao 4. De repente, alguém bate em sua porta e lá está o Senhor esperando você abri-la. Troque a sua independência por interdependência. Já é tempo de substituirmos a nossa independência pela interdependência. A independência tende a tornar as pessoas extremamente vulneráveis à decepção, particularmente em se tratando das coisas espirituais. Depender mutuamente um do outro é de importância fundamental para que o nosso ministério flua livremente na casa do Senhor. O segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, nos relata que o rei Josafá não estava satisfeito em estar meramente orando individualmente. Ele sabia do risco e tinha plena consciência do grande perigo em estar sozinho no lugar de oração. Ele, portanto, não somente se dispôs a buscar a face do Senhor, como também proclamou jejum e oração para toda a nação. Como resultado da obediência corporativa de Judá, o Senhor respondeu com a sua intervenção sobrenatural. O Senhor espera alcançar as nações através da sua igreja, e isto só será possível através da oração corporativa de seu povo. Portanto, se como igreja, estamos dispostos a cumprir o destino do Senhor dado às nações, precisamos estar dispostos a abrirmos mão de nossa visão individual e começar a agir como um só corpo na busca de um único objetivo, aquele que sempre esteve no coração de Deus: trazer salvação a todo homem. Nos dias de Salomão foi a oração corporativa que moveu a mão de Deus contra os inimigos de Israel.
A prescrição de Deus para a libertação do povo nos dias de Joel também foi consequência da oração em conjunto, tanto do grande quanto do pequeno. De acordo com o profeta, as palavras do Senhor foram estas: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores desta terra para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel 1, verso 14. Quando o povo de Deus se humilhar diante dele em oração, ele dirá: eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, verso 14, parte B. A harmonia na oração significa poder. Quando você se reúne com irmãos e irmãs para gastar tempo em consistente, concentrada e harmoniosa oração no Espírito, as coisas certamente mudarão. O Senhor transformará as suas perspectivas, o seu grau de resistência às tribulações, sua paciência e muitas outras áreas de sua vida. A oração corporativa, em conjunto ou como muitos também chamam oração de concordância, é uma ferramenta que traz disciplina de oração para a vida, para a parte local do corpo de Cristo. Pedro foi liberado de sua prisão devido à soberania de Deus e às orações que estavam sendo feitas a seu favor. Veja Atos 12, versos 1 ao 12. Foi também depois de um extensivo período de oração harmoniosa que o Espírito Santo caiu sobre aqueles que estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes. Veja Atos dos Apóstolos 2, versos 1 ao 4. A oração corporativa, misteriosa e sobrenaturalmente, jogará por terra todo o muro que divide o corpo de Cristo sobre a face da terra e transcenderá as linhas denominacionais. Como cristãos, eu e você precisamos estar no campo de batalha, apresentando-nos a Deus como um grupo comprometido de guerreiros de oração dispostos a banir toda atuação diabólica e levantar com poder o testemunho de Jesus sobre toda a terra. Queridos, é tempo de nos posicionarmos. Você sabia que Deus libera uma autoridade especial sobre nós quando vários irmãos se reúnem conjuntamente em seu nome para jejuar e orar? E esta autoridade tem poder para deslocar montanhas. Com esta arma que nos foi dada, podemos quebrar toda e qualquer fortaleza diabólica em nossas vidas, famílias, igrejas e até mesmo cidades e nações. É isto o que acontece quando escolhemos concentrar as nossas energias de oração em um mesmo foco como se fosse um filete de raio laser. Permita-me fazer uma pergunta conceitual, somente para ajudá-lo a entender o poder da oração e do jejum corporativo. Se um filete de raio laser é poderoso, por exemplo, para perfurar uma placa de aço dentro de um determinado tempo, qual seria o poder de fogo de 21, 50 ou 100 filetes de raio laser concentrados em um único foco? Esta figura dá uma ideia mais clara do poder de Deus a nós conferido quando estamos em um mesmo propósito de jejum e oração. Ora, o Senhor nos deu literalmente a comissão e o poder para derrubar fortalezas, desbancar o império das trevas e quebrar toda maldição sobre as nossas famílias em seu poderoso nome. Mude a história através do jejum e da oração corporativa. Lembre-se que Jesus está nos enviando, a mim e a você, ao mundo assim como o Pai o enviou. A única exceção é que ele nos envia em conjunto. Deus, soberanamente realizou um maravilhoso milagre, há quase 2000 anos atrás na cidade de Jerusalém, quando ele começou a derramar de seu Espírito sobre toda a carne. Naquele momento, a igreja nasceu e um exército ungido cheio do Espírito Santo foi levantado sobre o mundo e contra o império das trevas. Agora, como nunca antes, é tempo de nos levantarmos no poder de Deus de cidade em cidade, de país em país para proclamarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa acontecerá mediante a nossa obediência. Seremos agentes ativos na transformação do destino das pessoas, seja qual for o lugar que estejamos. Tenho total confiança no cânon da revelação das Escrituras. Todavia, acredito também que, se andarmos no poder do poderoso nome de Jesus, teremos a oportunidade, pela graça de Deus, de escrever o segundo livro dos Atos dos Apóstolos, em nossos dias. Deus quer conceder a sua visão para uma colheita global a cada um de nós, e assim seremos capazes de olhar além, para onde os campos estão brancos para a seara. Já é tempo de compreendermos que eu e você recebemos as boas novas de Jesus para termos muito mais que salvação em seu nome. Nós temos a responsabilidade em Cristo de mudar a história e transformar o destino de nossas igrejas, nossas cidades e as nações. Esta é a visão de Jesus e a comissão do Pai para cada um de nós. A única maneira que, presumidamente, podemos mudar a história é orar e jejuar para Deus revelar a sua glória para as nações.
Precisamos permitir que a palavra de Deus fale em nosso íntimo e nos venha direcionar nas orações e intercessões. Quando Derek Prince e eu estivemos no Paquistão em missão apostólica, há alguns anos atrás, nós literalmente vimos Deus realizar muitos milagres. Após pregar em uma noite, decidi fazer uma visita aos arredores da cidade na manhã seguinte. Nesta minha oportuna caminhada pela cidade, encontrei uma mulher que havia nascido cega. Os seus olhos eram completamente deformados e sem vida. Por alguma razão fui levado a tirar uma fotografia dela com a minha câmera fotográfica. Aquela mulher realmente tocou o meu coração e na reunião daquela noite, em minha oração, eu disse ao Senhor: Pai, aqui estamos nós neste país escuro, que possui um dos povos mais pobres do mundo. Onde estará agora aquela mulher cega? Quem toma conta dela? No final daquela reunião, eu estava proclamando o nome de Jesus, e no final da mensagem eu orei silenciosamente: Espírito Santo, mostre a cada uma destas pessoas que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que somente Ele é o Senhor dos Senhores. De repente ouvi um barulho no lado de trás da plataforma onde eu me encontrava. Quando olhei para saber o motivo da perturbação, eu não podia acreditar no que os meus olhos viam. Era aquela mesma mulher cega da fotografia. Aquela senhora de aproximadamente 60 anos de idade que havia nascido completamente cega, estava agora pulando em cima do palco de tanta alegria. Ela exclamava em alta voz àquela multidão: Como vocês sabem, eu fui cega por toda a minha vida, mas enquanto este homem estava orando, eu vi um clarão de luz, e agora eu posso ver. Primeiro você precisa amarrar o homem forte. Estou compartilhando esta história para mostrar-lhes a importante chave deste sucesso. A vitória em meu ministério começou quando o Senhor implantou em meu coração a verdade sobre o jejum e a oração. Antes de estar realizando cruzada em países tais como Paquistão, Zâmbia, Zaire e Haiti, o Senhor me levou a jejuar muito, orar, enfim, entrar em agressiva guerra espiritual. Antes mesmo de entrar na região central da África para ministrar ao povo do Zaire ou Zâmbia, eu já tinha batalhado espiritualmente contra a força que atua em magia negra nestes países. O segredo da vitória, portanto, é primeiro amarrar o homem forte, só então saqueamos a sua casa. Veja Lucas 11.21, 22. Eu te asseguro que se sua família, ministério ou igreja está sendo atormentada por poderes das trevas ou obstáculos invisíveis, você terá vitória sobre tudo isto se tão somente lançar mão da arma especial que Deus, como já disse antes, nos deixou. O Senhor deseja que estejamos desfrutando de uma nova e gloriosa unção, e ela só virá através da oração e do jejum. Não existe outro caminho pelo qual possamos ter vitória, e a oração é algo que todos nós fomos comissionados para realizar de maneira efetiva, seja individual ou corporativamente. Precisamos rogar ao Senhor da Seara que nos conceda graça para evangelizarmos e trazermos mediante o nosso ministrar, excepcionais sinais e maravilhas para confirmar a pregação de sua poderosa palavra. A visão do índio americano. Durante os longos 18 anos, quando o Senhor me levou a estar observando vários períodos de 40 dias de jejum e oração, houve vários momentos em que a atmosfera celestial me envolvia e a revelação do Senhor vinha doce e poderosa em meu espírito. Nos últimos 7 dias de um de meus períodos de 40 dias de jejum, eu me encontrava realmente cansado. O meu dia estava todo tomado com compromissos inadiáveis e ainda havia uma reunião de culto à noite sob a minha responsabilidade. No final da tarde tentei descansar um pouco antes da reunião, e deitado ali mesmo no sofá, eu não me encontrava dormindo, e nem completamente acordado, mas literalmente eu vi a figura de um forte índio americano naquela sala. A sua visão para mim era tão clara que ainda posso descrever a sua pele, os seus longos cabelos negros e suas vestes. Então ele me perguntou: onde está a água? Estou com muita sede. Então ouvi uma outra voz lhe respondendo: a água está aí. Naquele momento, ele começou a correr de um lado para o outro. De repente ele começou a vir em minha direção e a sua aparência era de completa exaustão. Parecia que ele tinha viajado um longo caminho através de regiões desérticas e lutado ferozmente contra cactos, porque a sua saudável pele estava toda perfurada por espinhos. Até aquele presente momento ele não tinha ainda encontrado nenhuma água, e ele estava literalmente morrendo de sede. Eu ouvi a voz do Senhor me dizendo: dê a ele água. Então entendi que o Senhor queria que eu desse da água da vida para aquele pobre índio.
Por aquele momento eu me encontrava maravilhado porque aquele homem e os eventos que ocorreram naquela sala em minha visão eram muito reais para mim. Quando fui para a reunião de culto naquela noite, mesmo durante o período de louvor e adoração, ainda sentia como se estivesse tendo aquela visão. Compartilhei com os irmãos, descrevendo aquele índio em detalhes, os seus lisos e negros cabelos, a exata forma de seu nariz, a sua mão segurando uma flecha e a terrível sede que ele tinha. Quando terminei de descrever o que tinha visto, disse aos irmãos: o desejo de Deus é que demos água viva para toda tribo e nação por todo o mundo. Naquele instante um silêncio santo pairou sobre toda a congregação porque exatamente naquele instante um jovem índio entrou naquele recinto e a sua aparência era a mesma que eu havia descrito alguns minutos antes. Ele entrou na congregação, mas não se assentou, tão simplesmente andou até o centro do auditório e depois em direção ao altar e disse em alta voz: eu preciso de Jesus. Aquele índio entregou a sua vida ao Senhor ali mesmo, apenas alguns instantes depois que eu havia compartilhado a visão que o Senhor havia me dado. Posteriormente fiquei sabendo o resto da história daquele homem. Ele era de uma tribo indígena que vivia em uma reserva no Missouri, fazia artesanatos indígenas e fornecia o seu produto para vários estabelecimentos comerciais. Ele havia separado de sua esposa e estava vivendo uma vida de devassidão, mas no fundo de sua alma clamava ao Senhor por respostas em sua vida. Passando em viagem pela nossa cidade em busca de bons negócios na região, quando passava pelo nosso prédio, ele viu uma luz dourada brilhando ao seu redor. Aquele prédio não possuía uma torre ou algum sinal particular indicando que ali era uma igreja, não obstante ele viu uma luz incandescente que envolvia aquela antiga construção. Dando então meia volta entrou para onde estávamos reunidos. Quando ele nos ouviu adorando o Senhor, ele percebeu que se tratava de uma igreja, então ele decidiu entrar. Logo após ter sido salvo pelo Senhor, ele se apressou a voar de volta para encontrar a sua esposa e algum tempo depois tive o privilégio de batizar a ambos nas águas, então foram batizados pelo Espírito Santo e Deus gloriosamente restaurou o seu casamento. Aquele precioso índio realmente recebeu da água da vida. A realidade da revelação é verdade em qualquer nível. A revelação vem quando oramos, jejuamos, e quando a palavra do Senhor é falada em nosso coração, a sua revelação se torna realidade para nós em todas as formas e níveis de nosso ser. Tal revelação do Senhor será verdade no mundo natural, no mundo espiritual e até na história. Por exemplo, existem muitas palavras proféticas sobre Israel que também são verdade para a igreja ou no mínimo são fontes de bênçãos para o Israel espiritual que somos nós, pois a palavra de Deus é acima de tudo realidade. Portanto, em qualquer nível em que vemos a sua palavra, a verdade vai estar lá. Deus falou profundamente ao meu coração através deste milagre acontecido na vida daquele índio com as seguintes palavras: eu quero derramar o meu espírito. Eu quero dar água viva a toda a alma sedenta. Existem milhares e milhares de pessoas sedentas pela verdadeira vida. Vá lá fora e ganhe as tribos perdidas. Vá a todos os povos, toda tribo e todo grupo étnico. Eu quero dar-lhes de beber, pois a igreja tem que dar água para os que estão morrendo de sede. Se você examinar as Escrituras Sagradas, você encontrará nelas a verdade pura e simples. A sua palavra ou a sua cura para nossas vidas está à nossa disposição a qualquer momento. Ele prometeu curar as nossas almas, corpos, casamentos, igrejas, cidades e nações. Se você buscar a sua face, a sua palavra de cura virá e realizará a obra para a qual ela foi enviada. O Senhor, pela sua palavra, prometeu que quando o buscássemos em oração e jejum, e orássemos pela chuva de suas bênçãos, ele nos responderia: Senhor, não queremos que o nosso país perca a sua chuva preciosa. Nós precisamos desesperadamente dela. Se não clamarmos ao Senhor pela sua chuva serodia, então a nossa nação será mais e mais sucumbida com coisas destrutivas. Hoje, na verdade, a nossa nação está ardendo em luxúrias e injustiças, mas o desejo do Senhor é derramar a sua chuva de justiça, santidade e glória. Portanto, o seu povo pisa clamá-lo. Ele viu que não havia ninguém, e maravilhou-se de que não houvesse intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Isaías 59:16. Eu acredito que o Senhor tem preparado um derramamento de seu Espírito sobre a sua igreja a nível global nestes últimos dias, e tempo de nos convertermos a Ele de todo o coração em jejum e oração para a sua visitação e glória.
Colheita global requer oração corporativa em magnitude global. Assim como Jesus ora e intercede por nós dia e noite sem cessar, deveríamos nós também ter sempre em nossos corações o encargo de intercedermos pelos perdidos e pelos trabalhadores da seara. Esta última colheita será global em sua magnitude, portanto se requer a oração de toda a igreja corporativamente na mesma dimensão. Se um fazendeiro deseja colher apenas meio alqueire de trigo, ele somente precisa se planejar para tal. Portanto, se o seu desejo é colher 100.000 alqueires em um dia, o seu planejamento terá que ser outro. Deus está conclamando a sua igreja em todo o mundo para a oração e jejum corporativo como nunca antes, e o motivo disto é que Ele está preparando uma iminente colheita monumental em proporções globais. Portanto, irmãos, já é tempo de respondermos de maneira positiva ao seu chamado para o jejum e oração como um único povo unidos ao nosso único Salvador, em uma só fé e um